Então tá aí, são exercícios sobre convecção forçada externa, tá? Em placa plana. Tá? Mas de um modo geral, tá? Procedimento básico para o cálculo de transferência de calor. O que vocês vão ter que fazer? Vocês têm que calcular o número de Reynolds, depois calcular o número de Nusselt, tá? Com o número de Nusselt, vocês vão calcular o HC, que é o coeficiente de transferência de calor por convecção, e daí calcula ou o fluxo de calor ou a taxa de transferência de calor, tá? Então, esse aqui é o procedimento básico para o cálculo de transferência de calor, né? Onde que é mais trabalhoso, né? A priori, assim, seria usar as fórmulas do número de Nusselt, tá? Calculou o número de Nusselt, o número de Nusselt sempre vai ser o HC vezes L sobre K. Tá? L é o comprimento da placa e K é a condutividade térmica do ar, do fluido. Tá? Não é mais a condutividade térmica do sólido, tá? Então é do gás. Então, é isso aqui que vocês precisam entender, é essa dinâmica aqui. Tá? E a taxa de transferência de calor por convecção, o que é? É o coeficiente convectivo, aqui está como valor médio, né? H/C ou HC, tá? Mesma coisa, vezes a área superficial da placa, vezes a diferença de temperatura entre a placa e a da corrente livre. Se a temperatura da corrente livre for maior que a temperatura da placa, faz T infinito menos TS, não tem problema. Percebam agora, ó, deixa eu subir mais um pouco, ó. Procedimento básico para o cálculo de transferência de massa. Tá? Número de Reynolds igual ao no anterior. Ao invés do número de Nusselt, nós vamos calcular o número de Sherwood. Com o número de Sherwood, vai calcular o coeficiente de transferência de massa por convecção, o HM. Tá? Análogo ao HC. E aí calcula o fluxo aqui, tá? É o fluxo de massa, tá? Ou a taxa de transferência de massa. Poderia ser o fluxo molar ou a taxa de transferência molar. Tá? Só voltando, né? Podia ser esse N, podia ser minúsculo ou maiúsculo. Tá? O N minúsculo está relacionado com transferência de massa e o N maiúsculo está relacionado com a transferência de mol. Tá? Então, ó, o número de Sherwood é o HM vezes o L sobre o DAB. Tá? Esse aqui é a coeficiente de fusão binária entre duas espécies. Tá? Isso aí ainda vocês vão ver como que é. Então, nós temos aqui o NA é o H/M vezes AS, vezes a diferença de densidade, porque aqui é uma transferência de massa, né? Uma taxa de transferência de massa. E aqui o NA maiúsculo é o H/M vezes o AS, vezes a diferença de concentração. Esse NA maiúsculo é uma taxa de molar, né? Taxa de transferência de mols, tá? Então, nós temos as duas equações aqui que são análogas. E o que relaciona a densidade com a concentração, tá? É o mol da substância, ok? Então, beleza. Tá? Vamos fazer um exemplo. E aí, só um momentinho, pessoal. Tá, né? Exemplo 1, escoamento laminar com transferência de calor. Então, ó, a escoamento de ar a uma velocidade de corrente livre V infinito de 5 metros por segundo e a uma temperatura de corrente livre T infinito de 280 Kelvin sobre o lado superior de uma placa plana de comprimento L igual a 0,8 metro e largura B igual a 1,2 metro. E a temperatura da placa TS é igual a 320 Kelvin. O escoamento ocorre em regime permanente. Bom, em mecânica dos fluidos 2, nós tivemos escoamento sobre uma placa plana, tá? E aí só tinha a camada limite de velocidade. Agora, além de ter a camada limite de velocidade, vai ter a diferença de temperatura entre a temperatura da placa e da corrente livre. Então, vai ter uma transferência de calor
no caso da placa para a corrente livre, né, do sólido para o meio infinito aqui. E além disso vai ter uma camada limite de temperatura. O que isso significa? Que vai ter um perfil de velocidade aqui dentro e vai ter um perfil de temperatura aqui na camada limite térmica. Tá? Então, são essas duas situações aí. Bom, lembrando, ó, temperatura da corrente livre 280 e da placa 320, somando e dividido por 2, a temperatura média é de 300 Kelvin, tá? Então, propriedades do ar a 300 Kelvin, a densidade vale 1,1614 kg por metro cúbico, a viscosidade cinemática 15,89 vezes 10 a menos 6 metro quadrado por segundo, condutividade térmica 0,0263 watt por metro Kelvin, e o número de Prandtl vale 0,707. Tá? Então, ó, determine, letra A, número de Reynolds, B, coeficiente de atrito médio, letra C, a tensão de cisalhamento, letra D, a força de arrasto em Newton, E, a espessura da camada limite de velocidade em milímetro para x igual a L sobre 2 e x igual a L, F, o número de Newton médio, G, coeficiente de transferência de calor por convecção médio em watt por metro quadrado Kelvin. H, taxa de transferência de calor por convecção em watt. I, a espessura da camada limite térmica em milímetros para x igual a L sobre 2x igual a L. E J, qual é a sua conclusão sobre o desenvolvimento das camadas limites de velocidade e térmica. Então, perceba, é número de Reynolds, claro que a gente vai calcular a força de arrasto também, tá? Mas depois tem que calcular o número de Nusselt, tá? E depois a taxa de transferência de calor. Então, nesse caso aqui, esse primeiro caso, a placa plana, regime laminar. Tá? Então, olha só. Letra A, o número de Reynolds. É a velocidade vezes o comprimento da placa dividido pela viscosidade dinâmica, ou cinemática. Poderia ser também densidade vezes velocidade vezes L, dividido pela viscosidade dinâmica. Tá? Então, 5 vezes 0,8 dividido por 15,89 vezes 10 a menos 6 vai dar 251.731. Tá? Bom, regime de escoamento é laminar, porque esse número de Reynolds, aqui, esse valor, é menor que 500.000. Tá? Por isso que é um regime laminar. Tá? Escoamento sobre placa plana, tá? Até 500.000 é laminar, acima de 500.000 já é turbulento. Letra B, coeficiente de atrito médio. Tá? Então, ó, coeficiente de atrito médio é 1,328 vezes Reynolds elevado a menos meio. Né? E aí, só substituir os valores, esse resultado vai dar 0,002647. Tá? Letra C. A tensão de cisalhamento em Newton por metro quadrado. A tensão de cisalhamento é o coeficiente de atrito médio vezes o termo aqui da energia cinética. Tá? Então, aquele resultado do item B vezes 1,1614 vezes 5 ao quadrado sobre 2 vai dar uma tensão de cisalhamento de 0,03843 Newton por metro quadrado. Tá? Letra D, a força de arrasto em Newton. Tá? Força de arrasto é a tensão de cisalhamento vezes a área superficial. Então, o 0,03843 vezes 0,8 vezes 1,2, a força de arrasto é de 0,03689 Newton. Tá? Bom, essa aí é a parte da camada limite de velocidade. E agora, ó, letra E. Tá? Aqui, ó, a espessura da camada limite de velocidade é em milímetro para x igual a L sobre 2 e x igual a L. Tá? Então, ó, o que nós vamos ter que calcular? O número de Reynolds local, tá, na posição x, e o delta sobre x é igual a 5 sobre Reynolds de x elevado a meio. Tá? Então, esse delta é a altura da camada limite. Tá? Então, x igual a 0,4 e 0,8, né? A metade e o comprimento total. O número de Reynolds aqui vale, para x igual a 0,4, vale 125.865,
e o delta dá 5,64. Lá ao final da placa, né, o número de Henry dá 251.731 e o valor da espessura da camada limite vai dar 7,97 milímetros. Né? 5,6 milímetros e praticamente 8 milímetros. Tá? Então, essa aqui é a camada de velocidade. Bom, até aqui o item E, né, vocês já viram em mecânica dos fluidos 2. Então, agora nós vamos entrar na parte de convecção. Tá? F, o número de Nusselt médio. Tá? E aí nós temos, ó, para o regime de escoamento laminar, o número de Nusselt médio é dado por essa expressão aqui. Nusselt é 0,664 vezes o número de Henry elevado a meio, vezes o número de Prandtl elevado a 1/3. Tá? Então é isso que nós vamos, isso aqui que está sendo novidade para vocês. Tá? Para a transferência de massa, tá? Seria o número de Sherwood em função do número de Henry em função do número de Schmidt. Tá? E aí, então nós vamos calcular, substituir os valores. Tá? Nós temos o número de Henry, o número de Prandtl é uma propriedade. Tá? Na hora que a gente calcula tudo isso, o número de Nusselt dá 296,79. Tá? É um número adimensional. Tá? Tranquilo, né? Então, ó, letra G. O coeficiente de transferência de calor por convecção médio em watt por metro quadrado Kelvin. Tá? Então, ó, para a placa plana, tá? O número de Nusselt vai ser o coeficiente convectivo vezes L dividido por K. Tá? Geralmente é essa forma que a relação entre o número de Nusselt e o coeficiente convectivo. Tá? Se for cilindro ou esfera, ao invés de L, vai ser o diâmetro, tá bom? Então, daí muda nesse sentido aí, tá? Bom, o número de... Agora, para calcular o coeficiente convectivo, nós temos o número de Newtons calculado no item anterior. Vamos calcular o coeficiente convectivo médio, né? O L vale 0,8 e a condutividade térmica 0,0263. Então, esse coeficiente convectivo vai dar 9,757 watts por metro quadrado Kelvin. Bom? E aí, ó, H, a taxa de transferência de calor por convecção em watt. Tá? A taxa de transferência de calor por convecção é o H/C vezes a área superficial vezes o TS menos o T infinito. Tá? Então, temos o coeficiente convectivo, a área que é só do lado, se fosse escoamento dos dois lados, era 2 vezes essa área, tá? Vezes 320 menos 280. Tá? O resultado vai dar 374,7 watts, ok? Então, tome cuidado também, né? Outra coisa que tem que tomar cuidado, que a gente não está calculando a taxa de transferência de calor por radiação, tá? Só estamos levando em conta aqui, só estamos abordando a parte de convecção. Existe a taxa de transferência de calor por radiação? Sim, existe, mas não estamos levando isso em consideração agora. Letra I. A espessura da camada limite térmica em milímetros para x igual a L sobre 2 e x igual a L. Então, ó, vemos aí que no caso aí de regime laminar, a camada limite térmica é a camada limite de velocidade dividido por Prandtl elevado a 1/3. Então, vai ser o delta dividido por 0,707 elevado a 1/3. Tá? Nós já temos os valores calculados anteriormente, né? Temos o valor do delta, nós só dividir 5,64 por 0,707 elevado a 1/3. Tá? Então, para x igual a 40 milímetros, tá? Ou melhor, 40 centímetros, né, 0,4 metros, o delta térmico vale 6,33 milímetros. Para x igual a 0,8, o delta térmico vale 8,95 milímetros. Então, ó, letra J. Qual é a sua conclusão sobre o desenvolvimento das camadas limite de velocidade e térmica? Nesse caso, significa que a camada limite térmica se desenvolve um pouco mais rapidamente do que a camada limite de velocidade.
no meio da placa para x igual a 40 centímetros, a camada limite de velocidade vale 5,64 milímetros, enquanto a camada limite térmica vale 6,33 milímetros. Isto significa que o perfil de temperatura se desenvolve um pouco mais rapidamente do que o perfil de velocidade. Tá? Então, está aí esse primeiro exercício, ok? O primeiro exemplo.